Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, né? Para quem não me conhece, sou farmacêutico, sou professor universitário, né? Muitas pessoas aí já me conhecem e eu trabalho com simulação, né? Simulações em computador dentro da área farmacêutica já faz um tempinho e eu venho vendo assim muitas dúvidas, né? Das pessoas, as pessoas me perguntam bastante. Vejo também dificuldade, né, as dificuldades que as pessoas têm para entender como que se usa, né, simulação na área, na área de medicamentos, principalmente na área farmacêutica, né, e eu vejo isso, né, em alunos de curso de farmácia, de graduação, farmacêuticos, né, já formados, que querem aprender sobre simulação, né? Então eu decidi criar esse canal para trazer algumas informações, né? Trazer informações e algumas dicas sobre a área de simulação, tá? Enfim, a gente vai falar aqui de uma série de coisas, né? Relacionadas com a simulação, bem assim dentro da área de medicamentos. Então, se você quer aprender um pouco sobre isso, né? Ouvir aqui algumas dicas sobre, sobre modelagem, simulação. Acompanhe a gente, né? Toda semana a gente vai ter um vídeo aqui novo e vamos procurar trazer pessoas outras pessoas que trabalham com isso aqui no Brasil, né? Para poder conversar um pouco, debater o tema, pessoas que têm experiência, né? Para a gente poder propagar a simulação, né? Ah, vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória com simulação, né? Na realidade, eu comecei a trabalhar. Muitas vezes o pessoal me pergunta, Marcelo, como é que você começou a aprender simulação, né? Nossa, esse negócio é difícil, né? Não é assim tão difícil, né? Eu comecei a trabalhar faz um tempo, foi em 2015, quando eu estava no doutorado ainda, né? E tive a ajuda de várias pessoas, né, para poder ir aprendendo e com o passar do tempo eu fui desenvolvendo vários projetos, né, nessa área de simulação, envolvendo simulação, procurando sempre envolver simulação, né, projetos na universidade e acabei contribuindo aí com a formação de vários alunos, né, de, seja de graduação em farmácia, ou profissionais mesmo, né, da área farmacêutica que trabalham em indústrias, né? Ah, aqui no Brasil, então, tem muitas pessoas que estão usando, né, atualmente simulação no trabalho, nas indústrias, e que vem ao longo desses anos aí aprendendo, né? Bom, mas sobre qual tipo, né, de simulação que a gente vai falar aqui, né? Porque assim a simulação, né, existe simulação para uma série de coisas, né? Então, em diversas áreas, principalmente em engenharia, né? Mas a gente está falando aqui sobre simulação na área farmacêutica, né? E mais especificamente de que tipo de simulação que eu estou falando, né? Então, eu estou falando sobre a chamada farmacocinética baseada em fisiologia, né? A gente vai falar sobre isso aqui da sigla em inglês PBPK, né? E também da modelagem biofarmacêutica baseada em fisiologia, né? Que hoje se fala bastante, que é conhecido pela sigla PBBM, né? Então, PBPK e PBBM e mais algumas coisas, né, que se dentro da área de simulação, né, a dissolução em vivo de medicamentos, né, então a gente vai falar sobre isso, a correlação in vitro em vivo mecanística, então existe, né, correlação in vitro em vivo, muitas das pessoas que trabalham
da indústria farmacêutica, né, as pessoas já conhecem isso, mas a área de modelagem e simulação veio trazer a modelagem, a correlação in vitro em vivo mecanística, né? Enfim, se você quer aprender, né, um pouco sobre simulação, aprender sobre simulação, acompanhe aqui esse canal, né, se inscreve aqui, ativa as notificações, aí você vai ficar por dentro dos assuntos e sempre que tiver se ativando as notificações, sempre que tiver algum vídeo novo, você vai ser avisado, né? Então toda semana a gente vai falar de um assunto diferente aqui, tá? Assuntos novos, ou seja, temas que vão te ajudar mesmo, né? A aprender sobre simulação. Então se você trabalha em indústria farmacêutica, né? Quer aprender um pouco mais sobre isso, já ouviu falar, mas você não tem ideia do que seja, né? Acompanhe a gente aqui que você vai conseguir entender, tá? Então, nosso objetivo aqui é propagar o ensino, né, de modelagem e simulação, tá? Ah, bom, então vamos pensar aqui, né? Hoje a gente vai um vídeo inicial aqui do canal, né? Então eu queria comentar com vocês o que precisa, né, para você aprender simulação, né, para você ser aí chegar a ser um especialista nisso, né, ter uma boa bagagem, né, nessa área, né. O que você precisa? Você primeiro precisa saber o que é simulação, né, e para que isso serve, né, porque você sabendo exatamente o que é, né, e para que serve, você consegue, dentro da sua área de atuação, você pensar, né, em diversas possibilidades, né? Às vezes você pensa que a simulação serve só para uma coisa, mas quando você vai ver, você consegue uma série de outras informações, né? Então, quando você trabalha na indústria farmacêutica, às vezes você está pensando só em, sei lá, fazer um estudo de bioequivalência virtual, mas quando você vai ver, serve para mais uma série de coisas, né? Como, por exemplo, você definir, por exemplo, especificação de tamanho de partícula para o seu fármaco, né, o seu IFA, ou até algo que está sendo bastante de um tempo para cá discutido, né, o tamanho de partícula do produto, né, que é um pouco diferente do tamanho de partícula do IFA, tá? Então, às vezes você acha que serve para uma coisa, mas além daquilo serve para mais uma série de funções, tá? Bom, então a gente está falando aqui do que? Da simulação, né? Aqui nesse canal a gente vai falar da simulação farmacêutica, mas mais voltada realmente para aplicação na indústria farmacêutica, né? Então vou dar uma série de exemplos ao longo dos vídeos, né? Que a gente vai ter aqui no canal, né? A gente vai pegar também alguns temas, né, de artigos que são importantes aí na área, né, para a gente tentar destrinchar esses artigos. Eu vejo que às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida, né, então a gente tentar destrinchar e explicar para facilitar a compreensão da, de todo mundo, tá bom? É, bom, então assim, a simulação, né, a gente está falando de simulação que se usa nas indústrias farmacêuticas, né? Então, o que é isso, né? Então, existem programas de computador, né, disponíveis comercialmente, né, e tem plataformas gratuitas em que nos quais você pode utilizar, né, inserir lá dados, né, por exemplo, fisicoquímicos, né, do fármaco, dados de formulação, né,
dados relativos a uma determinada população, né, que você pretende simular, né, e fazer simulações aí, obter, por exemplo, curvas plasmáticas, né, a partir da simulação da administração de medicamentos, tá? Então é desse tipo de simulação que eu estou falando, tá? Então é bem voltada assim para aplicação em indústria farmacêutica, né? E olha que interessante, né? Se a gente for ver, hum, deixa eu ver, mais ou menos de uns 5 anos para cá, 6, 5 anos para cá, é, é que começou, né? Mais ou menos daí, uns 5, 6 anos para cá, é que se começou realmente a usar simulação, né, nas indústrias farmacêuticas aqui no Brasil, né? E olha que interessante, né? Antes você encontrava, né, só vagas de emprego para as indústrias, somente vagas que já se tinha antes, para cargos que se tinha antes. Hoje você já encontra, né, vagas em que já se pede alguma experiência em softwares, em determinados softwares aí, em determinados programas de computador, né, usados para simulação. Olha só que interessante, né? Então é, é algo que está avançando bastante, né? Bastante mesmo. E é interessante, é importante, né? Da mesma forma como acontece em outras áreas, é interessante que você vá se atualizando, né? Então, se você não quer ficar desatualizado, né? Eu sugiro que procure aprender simulação, né? É algo que veio para ficar, né? Porque você consegue trazer uma série de informações que te auxiliam bastante, né? É como se você tivesse mais uma ferramenta, além de tudo que você já tem, né? De ensaios, de experimentos que você faz, né? Do conhecimento que você já tem, é mais uma ferramenta para te guiar, né? Por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de métodos de dissolução biopreditivos, né, clinicamente relevantes, enfim. E além de você conseguir, né, diminuir bastante o número de experimentos, né, em bancada, né, enfim, principalmente de ensaios de dissolução, né? Então as coisas estão indo nesse caminho, né? E é interessante isso, né, que eu estava comentando de você já ter hoje em dia vagas de emprego onde se pede, né, já é desejável que a pessoa tenha algum conhecimento, né? Bom, então se você está aí cursando, né, sua faculdade de farmácia, né, fazendo a sua graduação, ou se você já é formado, mesmo que não seja na área de farmácia, em outras áreas afins, né? Se você trabalha na indústria farmacêutica ou se não trabalha na indústria farmacêutica, mas quer se qualificar, quer aprender, né, sobre simulação, né, para melhorar na carreira, enfim, ou porque quer conhecer realmente, né, fica ligado no que a gente vai trazer aqui nesse canal, né, onde você vai ter muita informação sobre o assunto. Nosso objetivo aqui é realmente disseminar, né, ensinar você, trazer uma série de dicas aqui sobre simulação, né? Bom, o que vem a ser então a simulação? Bom, para a gente entender o que é simulação, né, a gente tem que entender primeiro o que é modelagem, né? Então eu falo que costumo brincar que a modelagem a simulação anda de mãos dadas com modelagem, né?
Então, bom, o que, que vem a ser então a modelagem e a simulação? A gente está falando do uso de programas de computador, né, para você criar, para desenvolver um modelo, né, e a partir desse modelo desenvolvido, fazer inferências, né, fazer simulações, ou seja, você tem um modelo pronto, né, num software, você desenvolve esse modelo, e aí você simula diferentes cenários que vão te ajudar no seu trabalho, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de modelo, né, a gente está falando de uma série de coisas que ao longo do tempo a gente vai detalhar um pouco mais aqui, né? Então, por exemplo, modelo de absorção, modelo de farmacocinético baseado em fisiologia, modelo biofarmacêutico, PBPK, né? Modelo biofarmacêutico baseado em fisiologia, PBVM. A gente está falando de, além de desenvolvimento, você tem que validar modelos, certificar de que esse modelo é adequado, né? Que é um modelo confiável, né? Para você poder aplicar isso, para você poder usar isso no seu trabalho. Então, basicamente, hoje em dia, a gente encontra programas de computador, plataformas, né? E que você pode, como eu tinha falado, tem plataforma que você pode baixar, né, gratuitamente e tal, e tem outras que são disponíveis comercialmente, né? E então, se você trabalha numa empresa, essas disponíveis comercialmente, em geral, a empresa tem que comprar, né, a licença do software para ser utilizado na empresa, né? E quando você trabalha em universidade, ou é estudante, né, seja de graduação, pós-graduação, muitas vezes você consegue acesso sem custo algum para uso na universidade, né, para fins de ensino e de pesquisa, né? Bom, mas voltando lá na questão da modelagem, da simulação, com esses programas a gente estava falando, né, que você, com o uso desses programas, você desenvolve modelos, né? E então a gente está falando disso aí, de modelagem, né? Você cria modelos para fazer simulações de acordo com o uso pretendido, de acordo com a finalidade pretendida. Então, por exemplo, se você vai desenvolver, você pode desenvolver um modelo de absorção, né? Como a gente tinha falado, um modelo farmacocinético, um modelo biofarmacêutico, e avaliar se o medicamento que você está desenvolvendo na empresa, se ele tem maior ou menor probabilidade de ser bioequivalente ao medicamento de referência que tem no mercado, né? Então, existem diversas finalidades, né? Quer ver uma coisa interessante? É você conseguir avaliar qual o efeito que a alimentação tem, né, na absorção daquele fármaco, né, administrado a partir daquele medicamento, né? Qual o impacto que teria se você tem, por exemplo, um estudo de bioequivalência, né, e teve uma reprovação naquele estudo de bioequivalência. Qual o impacto que teria se você aumentasse o N, né, aumentasse o número de indivíduos naquele estudo? Então, você consegue fazer esse tipo de simulação. Eu tenho, por exemplo, ah, um produto e qual é o método de dissolução, qual o perfil de dissolução que é mais adequado, né, para utilizar, que realmente me traz informações sobre, dar um indicativo, né, sobre o desempenho em vivo daquele medicamento, né? Então, uma série de coisas assim você consegue ver, né? Se alterar o tamanho de partícula de um produto, né, ou de a especificação do tamanho de partícula de um fármaco, né, o que acontece, né? Então, uma série de coisas nesse sentido a gente consegue captar, né, ver com simulação. Então, assim, para simular algo, você precisa primeiro ter um modelo, né?
Ah, tem modelos prontos, né? Então, na realidade, assim, a maior parte dos programas existentes, o que que você tem? Você tem algoritmos ali, né, que existem, né, por trás dos programas, né? Então, por exemplo, você já tem nos programas modelos prontos de absorção. Então, modelos que representam o trato gastrointestinal, por exemplo. Então, não é que você tem que construir um o modelo de como seria o trato gastrointestinal. Não, né? Isso você já tem em software, mas eu estou falando de situações diferentes, né? Situações em que você tem um fármaco, o que, que acontece com aquilo, se você muda de fármaco, como que é a farmacocinética ali, como que é a distribuição, como que é a eliminação desse fármaco parte do seu organismo. Se for administrado a uma pessoa mais idosa, uma criança, você consegue trazer informações, obter informações sobre isso com simulação, né? Então, cada caso é um caso, né? E as situações, cada situação uma é diferente da outra, né? Então, assim, é interessante, eu vejo que é muito interessante você saber modelar, você saber desenvolver seus próprios modelos, né? Para depois usar esses modelos para simular algo, né? Qual a importância de você aprender simulação, né? Aprender, na realidade, modelagem, simulação, aprender a fazer modelos e não utilizar modelos. O importante é que você, com esse aprendizado, você vai ter bagagem para você sozinho desenvolver outros modelos, né? Então, se você sabe fazer, você não precisa de um modelo pronto, né? E se você sabe modelar um determinado caso, isso vai te levar para um outro nível, né? Um outro patamar de conhecimento na sua curva de aprendizado, né? E para você aprender simulação, tá? Então, agora, é aquela questão, se você já sabe, né? Então vamos pensar agora, né, gente, você já sabe o que é modelagem e simulação, mas o que você precisa para aprender simulação? Bom, como a gente está falando da área farmacêutica, basicamente você precisa reunir, né, conhecimentos dentro dessa área, né, resgatar às vezes conhecimentos dentro dessa área. Então você precisa ter noções aí de saber sobre áreas de desenvolvimento de formulação, né, desenvolvimento de métodos de solução, simulação. Então a gente está, por exemplo, simulação em diferentes populações, né, uma população pediátrica. Você precisa ter conhecimento de assuntos relativos a várias áreas, né? Bom, mas aí vocês falam assim, olha Marcelo, mas isso aí eu sou formado, eu sou farmacêutico, né? Eu aprendo isso na faculdade. Olha, até aprende, né? Mas como que a gente aprende isso? A gente aprende de forma segmentada, né? De forma separada. Então você começa a aprender lá no início da faculdade sobre físico-química, né? Sobre pKa, sobre solubilidade, aí sobre a parte celular, né? Você aprende lá sobre membranas biológicas, né? Aí você aprende, aí você vê, né, no início, por exemplo, da graduação de farmácia, você vê lá sobre célula, né? Geralmente disciplina lá de biologia celular ou algo do tipo. Você aprende, lembra lá e vê aquelas coisas que você viu lá até no ensino médio, né? Ou no curso, né? De preparação para tipo pré-vestibular, né? Essas coisas. Você vê lá sobre célula e você vê as organelas lá que tem dentro da célula e tal. Aí você aprende lá sobre, por exemplo, lisossomos, né?
aí você não tem ideia da importância daquilo ali, viu? Daqueles lisossomos. E aqui, quando você vai estudar simulação, você vê que tem uma importância muito grande, né? Em certos casos, os fármacos eles são captados pelos lisossomos, né? Por exemplo, a administração oral, né? A administração pulmonar também. E há um retardo aí para atingir a concentração plasmática, né? Então, assim, a gente aprende as coisas na graduação, mas eu vejo de forma muito separada, muito segmentada. E quando a gente vai para a área de simulação, a gente consegue juntar isso tudo, né? Você junta isso tudo, então facilita bastante, né? Então, quando você está lá na graduação, muitas vezes você não tem ideia, não há uma conexão, né, muito clara entre o que você está aprendendo e no início, principalmente da graduação, do que com aquilo que realmente você pode usar, né? É, então, assim, é importante você primeiro você saber o que você pretende fazer usando simulação, né? Então, olha, eu pretendo desenvolver uma formulação de comprimidos baseada em formulação. Então, você precisa conhecer as características do fármaco, né? Conhecer muito bem o sistema de liberação também desse fármaco a partir dessa formulação, entender se faz sentido, né, o que você está fazendo, enfim. Ah, o que eu quero dizer? Que não basta assim você pensar assim, olha, eu vou usar o software XYZ, clicar aqui ou ali e realmente não se trata disso, né? Sabe por quê? Porque o software ele vai executar, né? Ele vai obedecer os seus comandos, né? Então, olha, se você pega um software, né, de estatística, insere lá alguns dados, né? Que ele vai fazer? Ele não vai analisar aquilo sozinho. Você, né, você profissional que está ali em frente ao computador, você precisa analisar as coisas, né? Você precisa ver se está tudo certo, se faz sentido, né? Essas coisas fazem sentido e na simulação é a mesma coisa, né? Se você inserir, utilizar dados ruins ou dados errados, você vai ter uma simulação que não reflete a realidade, tá? Então, basicamente, a gente fazer simulação na área farmacêutica, você precisa saber o que você quer fazer, né? Onde você quer chegar com a simulação, né? E o que você tem em mãos, né? O que você tem de dados, né? Sobre, sobre esse fármaco, por exemplo, sobre a forma farmacêutica. Olha, se você sabe bem isso, você vai conseguir ter boas respostas, né? A partir das simulações, né? E, bom, então além de saber o que você pretende fazer, né, onde você quer chegar, né, conhecer o fármaco, forma farmacêutica, né, aprender, para aprender simulação, você precisa saber quais dados, né, do fármaco e da forma farmacêutica você precisa para inserir no software, né, dependendo do software que você está trabalhando. Bom, aí você vai precisar também, por exemplo, ter dados de população, né? Em que população você pretende simular, né? Você precisa de de dados para você comparar, né? Inicialmente você precisa fazer alguma comparação, né? Não adianta também fazer só simulação, não comparar com nenhum dado em vivo, né? Ou in vitro, enfim, depende da finalidade e para você poder chegar a alguma inferência, né? Bom, agora se eu tenho tudo isso, sei onde eu quero chegar, né? Conheço as características do fármaco, da forma farmacêutica, que eu preciso para aprender simulação. Bom, primeiro você precisa organizar tudo isso,
tá? Organizar os seus dados. Então, quando você tem os dados organizados, você vai fazendo um trabalho prévio, né, de busca da literatura, computando esses dados, de uma maneira que você consiga saber se os dados estão certos, né? Saber se tem algum dado em que há dúvida em relação ao valor daquele parâmetro, né? Ou às vezes você tem diferentes fontes, né? Diferentes trabalhos aí na literatura que trazem diferentes valores em um determinado parâmetro. Daí você deixa isso tudo organizado, né? É, é, Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas dá um trabalho danado organizar as coisas e tal. Mas olha, você ter dados organizados vai te poupar um tempo enorme na hora de desenvolver o seu modelo em simulação, tá? E de fazer simulações também de tirar conclusões, tá? Vai ser muito mais rápido. Bom, se você quer então aprender sobre modelagem e simulação, segue a gente aqui nesse canal e aproveita aí, dá um like no vídeo e compartilha aí com seus amigos, seus colegas de trabalho, se esse vídeo trouxe aí dicas, informações que vão te ajudar, tá bom? É, Acompanha aqui que a gente vai sempre postar vídeos toda semana, tá? A gente vai ter um vídeo falando de algum tema dentro da área de modelagem e simulação. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado.